Você tem algumas garrafas PET paradas aí em casa? Que tal fazer algumas atividades para estimular os sentidos do seu filho pequeno usando essas garrafas PET? Nesse vídeo vou te ensinar 5 atividades que você pode fazer usando uma garrafa PET para fazer uma atividade com seu filho pequeno. E também vou te explicar qual a importância de estimular os sentidos do seu filho pequeno. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento Kids Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Esse vídeo é uma sugestão da mamãe Jo, que me segue aqui no meu canal. Mamãe Jo, muito obrigada por essa sugestão. Espero que esse vídeo te ajude e também ajude aí outras mamães. E já fica a dica, se você quer deixar alguma sugestão de conteúdo para ver aqui no meu canal, coloca lá nos comentários, quem sabe a sua sugestão pode ser o meu próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho, viu, mamãe Jo? Adorei a dica de sugestão de vídeo. Já vou começar esse vídeo então ensinando para vocês essas 5 atividades que vocês podem fazer usando as garrafas PET. E depois eu vou explicar para vocês qual é a importância de estimular os 7 sentidos do seu filho. Calma aí, Keila. 7 sentidos? Isso mesmo. Mas não são 5 sentidos? Olfato, paladar, visão, audição e tato? Não, são 7 sentidos. E calma que mais pra frente você vai entender quais são esses 7 sentidos. Bora para as atividades? Primeira sugestão, garrafa sensorial ou garrafa da calma. O que seria isso? Você pega uma garrafa do tamanho que você tiver e você vai colocar elementos aqui dentro para que fique diferente e chame a atenção do seu filho. Tanto de forma visual, como em questão de peso, como em questão também de audição, o barulhinho. Aqui eu tenho algumas que eu fiz e aqui eu usei semente de girassol, arroz, pedrinhas, feijão e chia. Era o que eu tinha aqui. Depois que eu usar esse material, esse arroz, esse feijão, essa chia, posso voltar a usar lá na cozinha, eu não vou desperdiçar isso, porque essa garrafa ela tá bem fechadinha e não tem como essa criança jogar. A proposta de uma garrafa sensorial é, primeiro, a gente trabalhar a construção de um brinquedo com a criança, então a criança vai fazer parte de todo o processo. Ela é que vai montar essa garrafinha, mesmo que ela seja pequena, vamos colocar lá com 2 anos. É claro que se precisar de uma ajuda, você vai ajudar, se não, deixa essa criança fazer. Então já faça num lugar que vai ser possível fazer uma sujeirinha e que vai ficar tudo bem, porque quanto menor essa criança for, menos habilidade de coordenação motora fina ela tem. Mas para que essa criança tenha uma boa desenvoltura quanto à coordenação motora fina, ela precisa fazer. E para ela fazer, vai haver uma sujeirinha. Também tem essas outras sugestões, como vocês podem ver nessas imagens, vocês podem usar infinitos tipos de material. Pode ser com água, glitter, lantejoulas, pompons, miçangas, óleo, corante alimentício, enfim. Use e abuse da sua imaginação e faça com que você tenha aí. E a ideia de ser uma garrafa da calma é, principalmente se você usar com líquido, a criança vai ficar ali prestando atenção no movimento que essa garrafinha faz, quando ela movimenta de um lado para o outro, vai ficar prestando atenção no que tem ali dentro, como que ele se movimenta. E se você fizer uma mistura, por exemplo, de óleo com água, a questão de que quando o óleo vai para um lado, a água vai para o outro, que eles não vão se misturar. A proposta da calma é isso, é da criança ter um tempo de freio na vida agitada para ficar ali admirando, prestando atenção, aprendendo, entendendo o que está ocorrendo ali quando ela movimenta aquela garrafinha sensorial dela ou aquela garrafinha da calma. Faça como você achar melhor e com os elementos que você tiver aí. Mas lembre-se, é importante o processo da criança na construção dessa garrafinha sensorial. Segunda proposta, fazer um boliche. Aqui eu usei umas garrafas de iogurte. E aqui, nessas garrafas, vou pegar uma para vocês. Eu colei uma imagem de uma criança fazendo uma posição. E daí a criança precisa imitar. O que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando uma parte do sentido que se chama propriocepção, que mais pra frente eu vou explicar para vocês. Mas a gente também está trabalhando a visão, a questão da criança olhar, observar o que está acontecendo ali e imitar no próprio corpo dela. Isso é uma questão dos sentidos, sim, também. Mas você também pode fazer esse seu boliche
Com a garrafa PET que você tem aí, eu só trouxe aqui mostrando no iogurte porque já estava pronto para vocês verem. Vocês podem então fazer aí na garrafa PET de outras formas, como por exemplo nessa imagem que está usando aí EVA. Então tem uma textura, foi feito um trabalho de um rostinho e nesse processo a criança também pode participar. Você pode riscar no EVA e a criança vem usando a tesoura e fazendo. Ou então, ela pode colar na garrafa o que foi feito lá no EVA. Você também pode usar tinta, pode pintar essa garrafa para fazer esse jogo de boliche. Ou ainda você pode colocar uma água, pode colocar uma areia e aí você vai dosando a quantidade. Na hora de brincar de boliche, você vai fazendo experiências com essa criança, de qual que ela precisou usar mais tato, mais força na sua mão para poder derrubar. Você pode colocar uma garrafa com mais água, outra garrafa com metade de água, com um pouco, outras com um pouquinho, para a criança ir aprendendo essa questão de peso, de volume, tanto com a água quanto com a areia ou com qualquer outra coisa sólida, pedrinha, arroz, feijão. Lembrando que se você usar alimentos, higieniza bem essa garrafa para que quando você colocar aqui, você possa reaproveitar esse alimento lá na cozinha depois. Terceira proposta é garrafa PET com elementos da natureza. Nossas crianças estão cada vez mais enfurnadas em casa e pouco elas têm de contato com a natureza. Isso não é muito no seu dia a dia. Por que não nós pegarmos uma garrafa PET e irmos para um parque, para uma praça, para uma fazenda, uma chácara, se você tiver acesso, ou mesmo andando pelo bairro e encontrar elementos da natureza, e daí você leva várias garrafinhas PETs que você tenha, do tamanho que você tiver, e em cada uma delas você pode fazer um elemento diferente. Então você vai procurando, trazendo a sua criança para observar a natureza, explicando para ela a importância de nós termos contato com a natureza, a importância do sujar, por que é isso importante para ela, de conhecer texturas diferentes, por que é importante a gente cuidar da nossa natureza. Inclusive, falando em contato com a natureza, eu tenho esse vídeo aqui do meu canal, que eu sugiro muito que vocês assistam, para vocês saberem a importância de nós deixarmos as nossas crianças terem acesso à natureza. Muitas das nossas crianças têm muitas doenças porque elas não têm mais contato com sujeira, porque o corpo delas não está aprendendo a criar imunidade para combater essas questões. Então, vamos sair de casa, vamos para fora. Em cada garrafinha você pode colocar um graveto, na outra folhas diferentes, de preferência as que estão caídas no chão, sem ter que arrancar das árvores. Flores, pedrinhas de formatos e tamanhos diferentes, enfim, o que você encontrar, que você achar interessante, o que o seu filho achar interessante, pegue esses elementos, coloque todos juntos e depois vão categorizando cada um em uma garrafinha e vai ser uma experiência maravilhosa e única para o seu filho. Sem contar que quando as nossas crianças estão em contato com a natureza, a tendência é que elas se acalmem, é que haja um equilíbrio. Então fica a dica aí, se você tem um filho agitado, faça mais atividades em contato com a natureza. Isso vai ser muito bom para ele, vai trazer mais tranquilidade e vai gastar essa energia dele. Ele vai estar em troca com o ambiente. Quarta sugestão, transferência. E para essa atividade, você vai precisar, claro, de uma garrafa PET, você vai precisar de copos ou canecas. Aqui, por exemplo, eu estou usando de um brinquedinho que eu tenho de panelinhas ali, então essa é a jarrinha, e aqui é uma canequinha de alumínio. Você também vai precisar de colheres, e você pode usar a colher que você tem na sua cozinha, uma colher de sopa, ou aqui eu peguei uma colher que eu tenho aqui também desse brinquedinho que vem junto essa jarrinha e tem também essa colherzinha de panelinha. E também você vai precisar de alguns funis, e você pode usar funis de diferentes tamanhos, porque cada funil tem uma grossurinha diferente para a criança ir também aprendendo qual elemento que cabe em cada funil, que consegue passar aqui pelo furinho dele. E também uma bacia para diminuir um pouquinho essa bagunça. Já deixo uma dica aqui maravilhosa para vocês. Deixe sempre do ladinho um paninho que possa sujar, que possa manchar, e também essas vassourinhas aqui com a pazinha que você encontra em qualquer dessas lojinhas que vende multicoisas. Você já está ensinando para sua criança que quando ela brinca,
ela também vai arrumar e isso pode ser uma diversão, uma brincadeira, e ela já vai aprendendo a organizar as próprias coisas. Então, para essa transferência, você pode usar elementos secos ou elementos molhados. Você pega essa bacia e coloca aqui dentro esses elementos secos. E aí, você deixa esse paninho, pode abrir, se você tiver um pano maior, e colocar embaixo dessa bacia, ou então fazer essa brincadeira numa parte diária, numa parte que pode fazer uma baguncinha, lembrando que é legal que a criança depois ajude na limpeza. E aí dentro dessa bacia você pode colocar areia que encontra em parquinhos, sabe? Ou então você pode usar uma areinha de aquário, como por exemplo a minha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso também a gente acha em lojas de multicoisas, pelo menos aqui na minha cidade. Ou você pode achar também em lojas que vende coisas para aquário, ou em lojas que vende coisas para plantas, né? Porque a gente pode usar isso daqui de forma ornamental, fazer vasos, né? Flores de plástico, né? Então tem essa opção de areia de aquário. Tem a opção também das pedrinhas de aquário, que também a gente usa essas pedrinhas para fazer vasos, né, ornamentais. Outra sugestão é você pegar arroz e colocar uma corzinha nele. E o meu eu fiz na cor verde, ó. E aí você pega um pouquinho e você faz. E isso daqui, gente, depois que você guarda na geladeira, ele dura muito tempo. Não estraga. Então é só uma vez que você vai fazer, né? E aí você guarda na geladeira. É muito fácil de fazer. Você pega um saquinho, pode ser um saco de supermercado, coloca a quantidade de arroz que você quer, joga uns pingos de corante alimentício na sua cor e coloca uma colher de sopa de álcool. E joga lá dentro, amarra esse saquinho e sacode, 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 abre e vê se todos pegaram a corzinha que você jogou do seu corante. Se não, você amarra, balança, balança, balança e abre de novo para ver. Joga num recipiente, deixa de um dia para o outro para secar. E pronto, essa criança pode brincar livremente. E também uma outra sugestão é usar aquelas bolinhas de sagu. Ó, eu também colori elas com corante alimentício da mesma forma que eu fiz com arroz. Também tem que deixar de um dia para o outro e depois você guarda na geladeira que dura, que é uma belezinha. Então a proposta é, você joga um desses elementos nessa bacia e aí você deixa disponível para a criança os funis, colher, pode ser colher de diferentes tamanhos, o copinho ou a canequinha e a garrafinha, que ela faça essa transferência e vá colocando dentro do funil e enchendo essa garrafa, ou se ela quiser pegar com a colher e com a colher já tentar colocar direto nessa garrafa, ou com aquela canequinha ou com aquele copinho, deixa ela explorar à vontade. Para que serve essa brincadeira, Keila? A gente está ensinando essa criança para uma atividade da vida diária, ela aprender a servir um suco para ela, uma água para ela. É isso que está trabalhando a transferência. Além de estar estimulando a visão, além de estar estimulando o tato, porque a gente pega ali uma coisa que é um pouco mais pesadinha para fazer uma transferência, além de estar trabalhando questão de volume, questão de saber se aquilo cabe ou não naquele funil, a quantidade, até já encheu e continuar colocando, saber olhar e ver que não cabe mais. E também você pode usar os elementos molhados, que pode ser a água. Ou você pode colocar um corante nessa água para ter uma corzinha e chamar mais a atenção dessa criança. E aí, a água, você pode pegar vários copos e colocar ali dentro daquele copos a água ou jarras de plástico que você tenha e em cada uma delas você coloca uma corzinha e deixa para a criança ir enchendo essas garrafinhas e experimentando à vontade, explorando. Além de também estar trabalhando a questão de texturas diferentes. E a quinta e última sugestão de atividade que eu quero deixar para você é você, usando uma garrafinha PET, fazer uma atividade de encaixe. E aqui eu vou deixar algumas sugestões de elementos que você pode usar. Então você pode simplesmente abrir a garrafa, deixa essa criança fazer, você vai oferecer alguns elementos para ela, como por exemplo, pompom. Pompom você acha em casa de armarinho, em casas que a gente compra coisas de costura, linhas, elástico, você vai achar pompons, porque usam muito isso para fazer aqueles arquinhos, presilhas, né, para as crianças. E aí você oferta esses pompons de diferentes tamanhos, diferentes texturas, e aí a ideia é que a criança encaixe ele aqui dentro. Uma outra opção de material para fazer encaixe também é você usar o clipe que a gente usa para prender os materiais. Então, a criança também vai poder pegar
vai poder pegar esse clipe e colocar aqui nesse buraquinho. Ou então, como eu tenho aqui na minha garrafa, você pode fazer alguns furinhos. Espero que dê para vocês verem, ó. Aqui eu marquei até com uma canetinha, mas já tá fraca de tanto que foi usado, né? Porque é uma garrafa transparente para facilitar. E aí eu fiz buraquinhos aqui em diferentes direções e posições. Então a criança vai vir aqui com esse clipe e encaixar aqui no buraquinho para entrar dentro dessa garrafa ou simplesmente colocar aqui na boquinha da garrafa. Uma outra proposta de material além do clipe, você pode usar cotonetes ou então pode usar palitos de picolé. Esses palitos de picolé eu mesma pintei, mas você encontra palitos de picolé coloridos. E a proposta é você também abrir essa garrafa e deixar para a criança ir encaixando aqui dentro dessa garrafa. Pode também fazer a mesma coisa que a gente fez nos elementos da natureza, ofertar vários elementos diferentes, por exemplo, cotonete, palitos de picolé e pompom, e propor para a criança para que ela coloque dentro de cada garrafinha o elemento correspondente. Então aqui você já pode deixar um palito aqui dentro, em outra garrafinha um cotonete e na outra um pomponzinho. Ou você imprime na internet a imagem, cola a imagem aqui para que a criança olhe o que está pedindo para colocar ali dentro e ela procure o elemento certinho para encaixar. Outra proposta também é usar canudos e você pode usar tanto ele compridinho, dependendo do tamanho da sua garrafa, como cortar ele no meio. E pode ser canudos coloridos também se você quiser. E outra ideia também é você usar esses palitos aqui, ó. São palitos daquele jogo de jogos palitos que tem que tirar o palitinho sem mexer. Então, eu peguei eles, esses aqui são de plástico, eles não têm pontinha, né? A pontinha dele é arredondadinha, então não vai machucar a criança. E eu fiz um furinho aqui, ó. Então, em vez de ser aqui nesse espaço maior, a criança vai ter que acertar nesse furinho. Se você vê que tá difícil demais, deixa a criança colocar aqui com a garrafa aberta e depois você tampa para ir dificultando para ela encaixando esse furinho. Você também pode fazer, em vez de fazer só um furinho que eu fiz, faz 2, 3 furinhos, cada um de um tamanho diferente, para a criança ir percebendo em qual daqueles que encaixa certinho esse palito. Palito de dente também pode ser utilizado. E a outra proposta é usar tecidos. E aí aqui a criança pode tanto você fazer um buraquinho para que ela puxe, tire os tecidos daqui e depois que ela tirou todos os tecidos, ela pode voltar a colocar eles aqui, porque é um trabalho diferente encaixar tecidos do que encaixar bolinhas de pompom, encaixar palitos de dente ou cotonete ou clips. Viram aqui, ó, a percepção que eu tenho que ter, que aqui eu preciso empurrar, senão não basta eu só colocar aqui que ele não entra. Então essa percepção a gente também vai trazer para essa criança. Essas foram as propostas de atividades. Quero deixar aqui bem claro que a proposta dessas 5 atividades é para experimentação. O seu filho não precisa fazer igualzinho o que eu falei aqui. A ideia é que ele experimente, que ele crie, que ele invente, que ele teste. Você pode sim propor uma forma para ele fazer, mas inicialmente deixe ele explorar. Nossas crianças hoje em dia têm muita dificuldade de criar, inventar, testar. Tanto é que muitas vezes tenho certeza que o seu filho te procura falando que ele não tem nada para fazer. Então, nessas propostas de brincadeira, procure ofertar mais do que você conduzir essa brincadeira. Se você vê que há uma necessidade de você conduzir ou de querer fazer uma proposta diferente, faça, mas que isso não seja sempre, que ela tenha mais liberdade para explorar os materiais. Vamos entender agora qual a importância de estimular os 7 sentidos e vamos saber quais são esses 7 sentidos? Os 5 você já sabe, e os outros 2? Já deu para descobrir quais são? Estimular os 7 sentidos na primeira infância faz parte de como conhecemos e de como entendemos o mundo em que vivemos, e principalmente nos primeiros anos de vida. Quando falamos em 7 sentidos, lembramos de Aristóteles, que estabeleceu os 5 primeiros sentidos já conhecidos, que são olfato, visão, paladar, audição e tato. Mas hoje em dia isso tem sido muito questionado. A grande maioria dos pesquisadores já tem reconhecido como os 7 sentidos e não apenas como os 5 sentidos. Hoje em dia incluímos então o sistema vestibular, que é o equilíbrio, e o sistema proprioceptivo, que fazem parte desses
5 mais 2, ficando então os 7 sentidos. Devemos a cada dia valorizar mais as experiências sensoriais. Hoje não vemos muito as crianças com os pés descalços para sentirem as texturas diferentes, para estimularem mais e melhor o seu equilíbrio. Algumas crianças hoje em dia têm aversão a tintas e areia. Outras crianças possuem uma hipersensibilidade no paladar, levando ao que conhecemos hoje sobre seletividade alimentar. Na primeira infância, os caminhos cerebrais estão abertos e devem ser estimulados. O desenvolvimento da criança depende do desenvolvimento dos 7 sentidos na primeira infância. O desenvolvimento da criança depende do estímulo dos 7 sentidos na primeira infância. Cada experiência descoberta feita por essa criança auxiliam também no sensorial dele. Tem um papel importante no desenvolvimento da consciência corporal e nas reações de cada sentido. Porém, num tempo em que nós adultos somos imediatistas, se sujar fica para depois, porque a gente vê que quando se suja tem muita coisa para organizar e depois tem que dar banho e você fica, não vai dar tempo, não dá para fazer isso, dá muito trabalho, tem muita coisa que demanda. E por conta disso a gente deixa esse período e essa questão tão importante para o aprendizado da criança de lado. Os sentidos fazem parte do aprendizado sensorial, que é o aspecto importante e necessário na primeira infância, pois leva a um amadurecimento do sistema neurológico que nós não podemos deixar de lado. E aqui eu preciso abrir um parênteses para vocês. Não significa que esses aprendizados meu filho vai ter na escola. Não, esses aprendizados também podem e devem e precisam acontecer, desenvolver-se no dia a dia na casa da criança. Lá na casa dela também é um meio para ela desenvolver e para ela aprender no seu dia a dia. É por isso que eu me propus a começar esse canal para ajudar você, mamãe, a entender as fases de desenvolvimento do seu filho, para que você também veja que tem um potencial gigantesco em casa, no dia a dia, que essa criança pode ser estimulada. E não necessariamente, não quer dizer que você vai ter que parar a sua vida, o seu dia a dia, para sentar e fazer uma atividade com o seu filho. Claro que há necessidade desse momento, sim. Esse momento do parar e brincar é muito importante para as conexões emocionais, não só para o desenvolvimento motor, cognitivo da sua criança, pedagógico, mas o emocional também, o afetivo, com a mãe e com o filho. Mas também no dia a dia, em tarefas diárias da casa, há muito potencial de estimulação para o seu filho. Sistema tátil. O toque é um dos principais sentidos e é essencial para as descobertas. Desde bebê, é possível identificar diferentes estruturas, formas, texturas e objetos. O carinho, o toque também é importante na identificação do próprio corpo da criança e também identificação das pessoas. Percebe agora a importância de deixar, de permitir, claro, quando se é possível, com segurança, o seu filho pegar as coisas, porque aí está havendo descobertas a nível neurológico nele. E essa fase principalmente vai até os 2 anos, que o filho quer tocar em tudo, quer pegar tudo. E geralmente ele quer pegar tudo e levar tudo para a boca. Mas tem um porquê, tem um para quê, tem uma razão para isso. 2. Sistema olfativo. O olfato é um dos sistemas mais aguçados dos bebês. Eles reconhecem o cheiro da mãe, o cheirinho do leite, e por isso que eles conseguem encontrar o mamazinho, mesmo que eles ainda não tenham essa visão bem desenvolvida. Eles vão pelo cheirinho. Com este sentido apurado, é sempre bom a gente cuidar com os cheiros fortes. Por isso que é muito importante quando se trabalha com criança, quando se é mãe, mesmo bebezinho e depois maiorzinho, a gente tomar cuidado com alguns perfumes que a gente usa, porque não pode ser legal, pode ser que isso aí incomode essa criança. Tem os produtos de higiene, de limpeza, que tenham cheiros fortes, né? É legal a gente evitar isso. É legal a gente fazer umas trocas para a criança ir se acostumando com esse cheiro. Fica aqui uma dica: cozinhar com seu filho é um baita estimulador olfativo, além de um baita momento
de memórias afetivas com ele. Quem não tem uma memória de uma comidinha gostosa que a avó, que a mãe fazia lá na sua infância, que quando você sente o cheirinho já traz essa lembrança? Olha que bacana você agora na primeira infância gerar essa memória no cérebro do teu filho. 3. Sistema auditivo. Começa lá na gestação. Lá pela 21ª semana de gestação, já começa o início da aventura sonora dessa criança, lá ainda bebezinho. As vias auditivas desse bebê já estão maturadas a partir do 5º mês de gestação. Então essas crianças vão desenvolver e vão aprender os sons, por isso que é fundamental você conversar com o seu filho, mesmo lá na gestação, colocar músicas, você cantar músicas, contar histórias e até mesmo instrumentos. E isso não só na gestação, isso vai perdurando pela vida dessa criança durante a primeira infância. Esse é um sentido que possui um estímulo constante. Por isso também é importante ter um período de silêncio na vida dessa criança, para estabelecer a diferença dos sons, dos ruídos e o momento do silêncio, da calma, da tranquilidade, principalmente aí para ajudar a estabelecer uma rotina na vida dessa criança, como por exemplo o momento de dormir, o momento de ficar quietinho, apreciando as coisas, apreciando as nuvens, apreciando a natureza, observando, olhando. E aqui também vale uma nova abertura de parênteses. Então, olha a importância dessa questão do sentido auditivo. Como nós temos que cuidar com o tom de voz que nós temos com os filhos. A questão de ficar gritando com eles. Isso só vai gerar no seu filho medo. Isso não vai gerar respeito a você. Ele vai ter medo de você por causa da gritaria. Porque é um período em que está latente essa audição. Você imagina lá no cérebro dele como que chega esse som do grito para ele? Como que é assustador para ele? Então a gente tem que tomar cuidado com a forma, com o tom da voz que a gente usa para a gente conquistar. Tendo em vista que eu disse para vocês que é o primeiro que começa a ser desenvolvido lá na barriga da mamãe. Então é muito importante a gente conquistar o ouvido da criança para que a gente consiga direcionar ela em uma obediência. Parte do ouvir. 4. Sistema gustativo. Paladar. O paladar também se forma lá na gestação, durante a 7ª e 8ª semana de gestação, e cada sabor é sentido por meio do líquido amniótico. Até o momento da introdução alimentar, esse bebê vai se alimentar apenas do leite materno. Ou para algumas crianças, né, que por uma questão ou outra teve que usar aí as fórmulas. Então, por isso, nem sempre vai ser fácil para sua criança experimentar as novas texturas. A partir da introdução alimentar, esse sentido vai começar a ser aprimorado. E as preferências de acordo com as sensações são os sabores adocicados. Mas é importante oferecer alimentos de diversos sabores e texturas, porque isso vai estimular o paladar e vai criando o hábito de uma alimentação saudável. 5. Sistema visual. A visão é o último sentido a se desenvolver. A partir dos 6 meses, os bebês começam a enxergar melhor. E é possível estimular essa visão do bebê com as formas, as cores, a luminosidade, até mesmo a decoração do quarto. Aqui, quanto à luminosidade, fica uma questão. É importante que essa criança seja acompanhada e que ela tenha indicação dessa estimulação por meio luminoso. Nem toda criança vai poder. Então, é interessante fazer este acompanhamento aí. Também, quanto ao uso da decoração do quarto para estimular a visão da criança, eu também quero deixar uma ressalva aqui. Nós precisamos tomar cuidado com o excesso de cor, com o excesso de informação que há nesse quarto, mesmo sendo um bebê, porque isso pode hiperestimular a criança. Então, o ambiente também influencia no desenvolvimento dos sentidos e também no desenvolvimento de uma forma geral da criança. E eu quero deixar para você a dica desse vídeo que eu tenho aqui no meu canal, que eu falo sobre o ambiente e sobre o desenvolvimento da criança. Vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. As interações visuais com esse bebê, conforme ele vai se desenvolvendo, elas passam a ser respondidas por ele. Por isso, é importante manter essa conexão visual com o seu bebê e evitar as telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que as telas até 2 anos seja 0, que não seja ofertado para as crianças. E a indicação, que de 2 até 5, é que seja no máximo
em até 1 hora. Eu tenho aqui no meu canal essa playlist que eu falo sobre os perigos que há no excesso de telas para as crianças na primeira infância. Eu indico muito que você assista e entenda melhor. Eu vou deixar o link também dessa playlist na descrição abaixo. Sexto, sistema vestibular, o equilíbrio. Como você sabe, esse é um dos sentidos que foram acrescentados atualmente à lista dos sentidos. Basicamente, trata-se da percepção que temos quanto à gravidade, ao movimento e ao equilíbrio. Ele está localizado no ouvido interno. Esse sistema identifica informações importantes como movimentação e deslocamento do corpo, balanços e até alterações gravitacionais. Sétimo, sistema proprioceptivo. É o último sistema que foi acrescido a essa lista dos sentidos. Esse é o sentido que nos permite saber onde as partes do nosso corpo estão. Também nos permite saber como estamos planejados no espaço e planejar os nossos movimentos no ambiente. Por exemplo, a capacidade de bater palmas com os olhos fechados, ou aqui eu estando sentado e continuo olhando para frente e eu cruzo ou descruzo as minhas pernas. Esse sistema proprioceptivo também faz parte do sensorial, onde conseguimos perceber a localização, a força dos músculos, orientação do corpo no espaço e posição de cada parte do corpo. Tudo isso diz referência também a esse sistema proprioceptivo. Antes de finalizar, quero deixar essa frase de Aristóteles para sua reflexão. Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Então, os sentidos são essenciais para a criança, para ela aprender mais sobre o mundo e sobre si mesma. E aí, me conta lá nos comentários, você sabia que são 7 sentidos e não 5? Gostou de saber todas essas informações? Esse conteúdo foi relevante para você? Então deixe seu like para mim e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!